Se você estiver sozinho e ouvir seu nome vindo do rio, não responda. Na Amazônia, há noites em que a floresta não parece apenas floresta. Ela observa, testa, chama. E o mais assustador não é uma história isolada, é o padrão. Pessoas diferentes, em lugares diferentes, descrevem os mesmos sinais. Um assobio no telhado, um silêncio repentino na mata, água escura demais, caminhos que se dobram, gente que some ou volta diferente. Hoje você vai conhecer a Rota das Visagens, as lendas mais temidas da Amazônia e os casos que ninguém consegue explicar. E no final, eu vou te mostrar o sinal que quase sempre vem antes do pior. Antes de falar de monstros e bruxas, eu preciso te mostrar a lógica por trás de tudo isso. O que os ribeirinhos chamam de visagens não aparece como um susto gratuito. Aparece como um roteiro repetido, um caminho invisível que muita gente descreve sem combinar. Eu chamo esse caminho de Rota das Visagens. Quanto mais relatos eu reunia, mais claro ficava que não se tratava de coincidência. É sim de repetição. Funciona assim. Primeiro vem um som que não deveria estar ali. Um assobio, um canto, uma voz chamando pelo nome. Em seguida, a floresta muda de humor. Os insetos somem, o vento parece segurar a respiração e o silêncio fica pesado. O terceiro sinal é a água diferente. Negra demais, parada demais, ou com correnteza que muda sem explicação. Depois, a orientação falha. Trilha conhecida vira labirinto. Relógio não bate. O mesmo tronco aparece duas vezes. E por fim, acontece o que ninguém gosta de dizer em voz alta. Alguém desaparece sem ruído ou reaparece dias depois, calado, como se tivesse esquecido o próprio nome. Hoje você vai ver como esse padrão encaixa em lendas famosas. Matinta Pereira, Mapinguari, Capelobo, Cobra Grande, Iara, e em casos contados como se fossem confissão. Repare nos sinais, porque quando eles se alinham, a Amazônia deixa de ser cenário e vira presença. E tudo começa pelo som, pelo assobio que pede uma promessa. Na beira do rio, quando a noite fecha sem lua, existe um tipo de assobio que não parece de pássaro e nem de gente. Ele é curto, seco e volta sempre no mesmo intervalo, como se estivesse medindo o tempo. Dizem que é assim que a Matinta Pereira anuncia que chegou. Não batendo na porta, não aparecendo na janela, mas testando se alguém lá dentro vai ceder primeiro. O caso que mais se repete começa do mesmo jeito. O morador tenta ignorar. Ele apaga a lamparina, deita na rede, prende o cachorro para não fazer barulho. Só que o som não vem do mato, vem de cima, do telhado. E quando você percebe isso, o corpo entende antes da cabeça. Tem alguma coisa pousada ali, andando devagar, fazendo as telhas rangerem num ritmo que não combina com o vento. O assobio muda de lugar sem atravessar o espaço. Uma hora aparece no canto da casa, outra hora bem em cima da rede, perto demais. Um ribeirinho me contou que na terceira noite ele perdeu a coragem de resistir. A esposa tremia, a criança chorava sem voz, e o assobio já não era só assobio, era uma cobrança. Ele abriu a boca e prometeu em voz alta: "Amanhã eu dou café, amanhã eu dou fumo." No mesmo instante, como se alguém tivesse desligado o mundo, o som parou. O silêncio veio tão pesado que deu para ouvir a água batendo no barranco lá fora. E o telhado, que rangia, ficou imóvel. O medo verdadeiro não estava na ameaça de um ataque. Estava na troca, porque a partir daquele momento, ele não sabia mais se estava protegido ou marcado. E foi aí que a Matinta virou certeza. No dia seguinte, antes do sol subir direito, uma figura apareceu no terreiro pedindo exatamente o que ele prometeu, com a naturalidade de quem só veio buscar um combinado antigo. Não havia raiva, não havia pressa, só a sensação de que a casa tinha sido incluída numa lista. E o pior detalhe é este: depois que você paga, ninguém garante que terminou. Às vezes o assobio some por semanas, às vezes ele volta mais perto. E quando volta, já não é só a Matinta que você está escutando, é a floresta inteira aprendendo o seu nome. Alguns dizem que naquela mesma noite, o morador sonha com um pássaro preto bebendo fumaça e deixando uma mancha branca na porta. Quando ele acorda, encontra um risco no batente, como marca de unha.
É assim que as visagens começam, ali, bem perto. Depois que a matinta entra na sua rotina, o ambiente da casa muda. Não é frio comum, é como se o ar ficasse úmido demais e a noite ganhasse um ouvido. É aí que o povo para de falar só em bruxa e começa a falar em visagem. Porque visagem nem sempre tem a ver com um rosto aparecendo. Às vezes se trata apenas da certeza de que tem algo a mais presente e sabe onde você está. Quase todo mundo descreve o primeiro sinal do mesmo jeito, o silêncio. De repente, grilos somem, sapos calam e o rio vira a única coisa viva. A lamparina parece iluminar menos, como se a luz fosse engolida. Depois vem o inimaginável, coisas das quais não se fala, mas acertam onde machuca. Uma voz chamando pelo seu apelido de infância, uma frase que só alguém da família diria, ou um assobio que copia o seu, mas com algo diferente, como se estivesse aprendendo a fazer igual. Um barqueiro contou que voltava tarde, sozinho, quando ouviu do outro lado da água: "Oh, vem cá!" Era a voz do irmão. Ele travou a voadeira porque o irmão estava na cidade havia meses. A margem estava escura, sem lanterna, sem fogo. Mesmo assim, a voz repetiu, mais mansa. Ele respondeu só uma vez: "Quem tá aí?" E o erro ficou claro. A resposta veio como o nome dele, dito devagar, sílaba por sílaba, sem emoção. Naquela noite, ele jurou ver uma figura parada na beira do rio. Não era sombra de árvore, era alta, reta demais. Quando apontou a lanterna, a luz voltou estranha, como reflexo em água negra. A figura não se aproximou, também não sumiu. Só ficou ali observando, quieta, até o motor engasgar e morrer, como se o rio tivesse decidido segurar a respiração junto com ele. É assim que a rota começa a fechar. Primeiro você escuta, depois você responde. E quando responde, alguma coisa aprende o caminho de volta até você. O barqueiro não voltou mais para aquele trecho. Ele dizia que depois de ouvir o próprio nome vindo da margem, passou a entender um conselho antigo. Na Amazônia, o que chama nem sempre quer conversa. E quando a voz não basta, a floresta muda de estratégia. Ela troca o chamado por passos. Foi assim que um grupo de caçadores descreveu o encontro que virou lenda e aviso. Eles entraram cedo em uma trilha conhecida, mochila leve e confiança de quem já tinha atravessado aquela mata dezenas de vezes. No começo, tudo era normal. O som dos galhos pisados, o peso do calor, o zunido dos insetos. Até que, sem transição, a vida ao redor desligou. Não foi silêncio de longe, foi silêncio de perto, como se o mundo tivesse encostado uma mão na boca de cada bicho. O mateiro parou primeiro, apontou para marcas altas no tronco de uma castanheira, riscos fundos, paralelos, como se algo tivesse arrastado unhas grandes demais. Não parecia garra de onça, estava acima da altura de um homem. A explicação racional morreu ali, mas ninguém disse nada. Eles seguiram porque o medo também tem orgulho. Então veio o grito. Não era rugido nem uivo. Era um som longo, áspero, com um fundo humano que deixava o estômago gelado, como se alguém estivesse tentando falar enquanto se afogava em terra. O grito atravessou a mata e não ecoou como deveria. Parecia nascer de todos os lados ao mesmo tempo. Um deles tentou responder com um assobio, por reflexo, e se arrependeu na mesma hora. O som voltou, repetido, quase igual, só um pouco mais baixo, como se estivesse testando a distância. É aqui que a história do Mapinguari ganha corpo. Alguns o descrevem como um gigante peludo, com um olho só e uma boca no meio da barriga, um rasgo úmido que respira e cheira a coisa antiga. Outros dizem que nunca viram o rosto, só viram o pelo escuro movendo entre as árvores e sentiram o ar ficar pesado, fedido como borracha e sangue seco. O detalhe comum é o mesmo. Ele não corre. Ele força o caminho a se dobrar. O grupo tentou voltar. A trilha que sempre levava ao igarapé começou a repetir sinais. O mesmo tronco caído apareceu 2 vezes. A mesma pedra com musgo surgiu à direita, depois à esquerda. Eles andavam e voltavam para o mesmo lugar, como se estivessem presos numa volta curta. A tensão virou raiva e a raiva virou pressa.
Foi nesse momento que um deles se afastou por segundos, só para urinar atrás de um cipó. Ninguém ouviu grito. Ninguém ouviu queda. Quando chamaram, a mata devolveu apenas o silêncio. Encontraram a espingarda apoiada em pé, limpa, como se alguém tivesse colocado com cuidado. A rede de caça estava dobrada. A trilha, aberta, parecia intacta. O desaparecido não deixou marca, só ausência. E na última coisa que o mateiro anotou antes de correr, havia uma frase curta. Ele grita para separar. Depois, a mata faz o resto. E o mais cruel é que nem sempre ele caça longe. Às vezes, o perigo espera perto das casas. Quando o pessoal fala do Mapinguari, muita gente imagina um monstro perdido no fundo da mata, distante, quase mítico. O capelobo é diferente. Ele mora no limite, no lugar em que a floresta encosta no quintal, em que a trilha começa atrás da última casa, onde o cheiro de fumaça ainda existe, mas já não protege. Dizem que ele tem corpo de homem, só que maior, coberto por pelo grosso e um rosto de tamanduá, comprido, duro como se fosse máscara. O terror não está no detalhe folclórico, está na sensação de que ele não precisa perseguir. Ele só espera. E quando chega perto não faz cena. Não ruge, não anuncia. Ele aparece como um peso na noite. O caso contado como aviso começa com marcas em tronco. Um rapaz saiu para verificar uma armadilha de madrugada, jurando que era rápido, só ali. No caminho, a mata estalava em volta, mas não como bicho pequeno. Era um estalo pesado de coisa grande se ajustando entre galhos. Ele viu arranhões num tronco alto demais para ser animal comum e ouviu um fungar longo, como respiração puxada com força. Pensou em tamanduá, só que o som vinha de pé, na altura do peito. Quando ele virou a lanterna para o mato, viu uma silhueta que parecia humana. Por um segundo, a mente tentou aceitar. Alguém perdido, alguém da comunidade. A silhueta não correu, só inclinou a cabeça num ângulo lento, ao contrário, como se estivesse estudando. A lanterna piscou uma vez, e naquele único piscar, o rapaz sentiu que o ar ficou mais denso, como se a noite tivesse se aproximado dele. Ele voltou para casa sem olhar para trás. Mesmo assim, no dia seguinte, encontraram no caminho um rastro estranho. Não pegadas, mas marcas de arrasto e folhas esmagadas em linha reta. Como se algo pesado tivesse passado, colado ao chão. E, ao mesmo tempo, alto demais para caber ali. O rapaz jurou que, na noite seguinte, ouviu passos pararem do lado de fora da parede. Não houve batida, não houve voz. Só o silêncio e aquela respiração, bem baixa, como se alguém estivesse encostado, esperando ele sair. E se a mata pode esperar na porta, o rio pode esperar debaixo do barco. O rio parece calmo quando você olha de longe. Ele só vira ameaça quando você está em cima dele, quando a noite apaga as margens e o casco da voadeira vira a única certeza entre a água e o escuro. É nesse ponto que a lenda da boiúna, a cobra grande, deixa de ser história contada e vira sensação no corpo. Os mais velhos dizem que ela não é apenas uma cobra. É um caminho vivo. Onde ela passa, o mundo muda. Um sulco no barro vira novo igarapé. Uma curva do rio aparece onde antes não existia. Uma correnteza troca de direção como se estivesse obedecendo outra vontade. E às vezes, ela se mostra de um jeito ainda pior. Não como animal, mas como presença que desenvolve a forma certa de enganar. Há quem jure ter visto uma figura na margem, parada, quieta, como alguém esperando. A lanterna bate e a água engole qualquer reflexo. O caso mais contado começa com uma travessia simples, dessas que todo mundo faz. 4 pessoas, carga leve, motor revisado, céu fechado. No começo, só o som do motor e o respingar da água. Depois, um detalhe. A água começa a vibrar, como se outro motor estivesse ligado por baixo, mas não há barco nenhum. O piloteiro diminui a velocidade. O barulho do motor cai e o rio responde com um silêncio que não combina com água corrente. Até os insetos na margem parecem se afastar. A primeira coisa que falha é a confiança. A segunda é a direção. O piloto diz que conhece aquele trecho, mas a curva adiante parece mais longa do que deveria.
A margem esquerda fica escura demais, como se a noite estivesse mais densa ali. Quando a lanterna aponta, a luz volta em manchas e o brilho da água parece subir e descer no mesmo ritmo, como se algo estivesse respirando. Então vem um movimento por baixo. Não é redemoinho, não é onda de vento. É um empurrão lento que levanta a proa, depois solta, depois levanta de novo, como se o barco estivesse atravessando um dorso enorme. A madeira reclama com um gemido alto. Um dos passageiros segura na borda e sente a vibração subir pela mão. Viva! O motor engasga uma vez, como se puxassem o barco para trás. O piloteiro tenta acelerar. O motor responde com tosse e apaga. No escuro, o rio muda de som. A água fica grossa, pesada, batendo mais perto do casco do que deveria. De algum lugar, vem um estalo fundo, como o tronco quebrando dentro d'água. A voadeira gira devagar, sem controle. E por um segundo, a superfície se abre ao lado, mostrando um brilho escuro, uma pele lisa demais, larga demais para ser peixe, que passa sem pressa, como se soubesse que ninguém tem para onde ir. A lenda diz que a boiúna naufraga barcos por diversão. Os ribeirinhos descrevem diferente. Ela faz o rio esquecer que é rio. Ela fecha a passagem, troca o chão de lugar e testa o medo como quem mede peso. Nessa noite, um dos passageiros sussurra um nome, tentando chamar ajuda. O piloteiro manda calar, não por medo de gente, por medo de que o rio escute. Quando o motor volta, é fraco, como se a gasolina tivesse virado água. Eles remam, sem olhar para o lado. A margem finalmente aparece, mas não parece o lugar certo. Mesmo assim, eles encostam, tremendo, e só então percebem o último sinal. Atrás deles, onde antes era rio aberto, há uma faixa de água parada, recém-formada, como um igarapé que antes não existia. E no silêncio, bem distante, algo se mexe, como se ainda estivesse passando. Na beira, uma melodia baixa parece chamar alguém pelo nome, de novo. Depois da cobra grande, muita gente aprendeu a temer o rio, como se ele tivesse vontade própria. Mas existe um medo ainda mais traiçoeiro do que ser virado por uma força invisível. É quando você sente que o rio não quer te matar. Ele quer te convencer. É aí que a Yara entra na rota das visagens, não como canto bonito, mas como um tipo de chamado. O que mais aparece nos relatos não é a figura perfeita saindo da água. É o som. Um canto baixo, distante, sem palavras claras, que parece sempre perto demais para ser vento. Não é alto, não é dramático. Ele só fica ali insistindo, como se estivesse esperando o momento exato em que a sua cabeça para de resistir. Um sobrevivente contou que, numa noite de calor, acordou com a sensação de que alguém estava chamando do lado de fora. A rede balançava sem vento. Ele saiu para o terreiro e viu o rio escuro, parado, como se não corresse. Então ouviu vindo da água o próprio nome cantado. Não era a voz de ninguém que ele conhecia. Era mais macia, mais lenta, como se cada sílaba fosse puxada por dentro. Ele disse que não lembra de ter caminhado. Lembra só da margem ficando mais perto. Lembra de olhar a superfície e ver por um instante um rosto que parecia o dele, só que mais pálido, mais calmo, como se já estivesse ali há muito tempo. Quando piscou, estava ajoelhado no barro com a água batendo nos dedos. Acordou depois, deitado no chão, encharcado, com a garganta seca e o corpo pesado, como se tivesse passado horas prendendo a respiração. Nos dias seguintes, o canto voltou em sonho. Não como pesadelo, mas como convite. Ele acordava com um cheiro de rio nas mãos e uma vontade absurda de retornar, como se tivesse esquecido alguma coisa importante na água. A família percebeu que ele evitava espelhos e que demorava demais olhando para a corrente, parado, sem expressão. É assim que a Yara assusta, não pelo ataque, mas pelo controle. E quando você junta isso com o assobio da matinta e o chamado das visagens, aparece o detalhe mais perigoso de todos. Vistas separadamente, essas histórias parecem folclore. A bruxa que assobia, o monstro na mata, a cobra gigante, a voz no rio. Mas quando você coloca os relatos lado a lado, aparece a mesma engrenagem por trás de nomes diferentes. Por isso eu chamo de Rota das Visagens.
Não um mapa de lugares, e sim um mapa de sinais. O primeiro sinal é o chamado. Pode ser assobio no telhado, canto na água, ou uma voz imitando alguém da sua casa. Depois vem o segundo, o silêncio estranho, como se a mata prendesse a respiração para escutar sua reação. O terceiro é a água fora do normal. Negra demais, parada demais, ou com correnteza mudando sem motivo. Em seguida-se o quarto, a orientação falha. Trilha conhecida vira labirinto, o tempo escorrega. O mesmo ponto aparece de novo. E aí chega o fim da rota. Alguém some sem barulho, ou volta com o olhar distante, como se tivesse deixado algo para trás. Agora, repara no detalhe que atravessa tudo. O nome. A Matinta insiste até arrancar uma promessa dita em voz alta. As visagens chamam pelo nome para testar se você responde. O Mapinguari grita para separar e fazer você se denunciar. A cobra grande muda o rio quando escuta falando. E a Iara canta o seu nome como quem puxa um fio. Na rota das visagens, responder não é só falar. É confirmar que você está ouvindo. E para certas presenças, isso basta para te guiar para fora do caminho. Talvez você nunca veja uma criatura de perto. Talvez você nunca encontre uma prova. Mas o medo da Amazônia não depende de fotografia, depende de repetição. Porque o que assusta mesmo é isso: gente diferente, em lugares diferentes, descrevendo os mesmos avisos como se a floresta tivesse um roteiro próprio e como se o rio soubesse exatamente quando você está sozinho. Se um dia, numa noite quente, o telhado ranger sem vento, se o mato ficar silencioso de repente, se a água parecer escura demais, como se não quisesse refletir, presta atenção no que vem depois. Presta atenção no que chama, principalmente se chamar pelo seu nome. Porque nem toda voz quer ser ouvida. Algumas só querem ser respondidas. E quando você responde, a rota das visagens começa a te reconhecer também.